Olha, a minha escolha pelo PT foi uma. Ela brotou de uma coisa muito simples, assim. Eu sou formado, e eu estou sendo muito honesto aqui com a audiência, eu tenho uma formação cristã, católica, ligada à teologia da libertação. Eu venho do movimento das SEBs, das comunidades eclesiais de base, e do movimento pastoral, que era uma forma de capilaridade da esquerda católica nas comunidades pobres. Então, a politização da minha existência vem daí, da pastoral da juventude do meio popular, da pastoral da juventude estudantil. Então, eu basicamente vi nascer o PT como um partido movimento, né, um partido que reunia ali as forças sindicais, essa esquerda católica, a intelectualidade de esquerda. Ou seja, então, em 89, eu não votava ainda, não tinha idade para votar, mas eu já era um ativista. Então, eu tinha uma relação afetiva com o PT, que é de muito tempo. Eu não me filiei ao PT em 2009, porque o PT do Rio de Janeiro, naquele momento, estava subsumido, tragado pelo PMDB, numa relação, inclusive, promíscua com o PMDB, com o governo do PMDB, era base de sustentação do PMDB. Era muito diferente do PT de São Paulo, mas eu morava no Rio de Janeiro. Então, naquele momento, eu não me identificava com aquele PT, e o PSOL seria, digamos assim, um abrigo, digamos, melhor, eu achava, para o que eu pretendia fazer, que era justamente fazer uma representação política, essa que eu já falei, que combinasse essas duas coisas, essas duas tradições. Até porque eu não sou marxista, né, não sou socialista marxista, eu tenho marxismo na minha formação, mas eu não sou marxista socialista. Eu diria que eu sou muito mais um social-democrata mesmo, com muitos valores liberais. Então, eu pretendia fazer isso. A minha entrada no PSOL não foi uma entrada simpática. O PSOL do Rio de Janeiro é um partido muito elitista, um partido que se dirigia muito à classe média carioca da Zona Sul, que tinha muito preconceito com o fato de eu vir da televisão. Né? E era também um lugar, um terreno ali muito deles, né? Um território muito deles ali. E a minha entrada no partido foi, então, vista com muita desconfiança, e houve muita sabotagem no início em relação à minha presença no partido. Mas, enfim, eu me filiei e me candidatei em 2010, e a minha vitória foi um milagre. Em 2010, minha vitória foi um milagre. As pessoas souberam que eu era candidato quando eu já estava eleito. E eu fui eleito graças ao quociente eleitoral em 2010. Em 2014, a coisa foi diferente, porque eu fiz um mandato de repercussão internacional. Né? O meu primeiro mandato foi um mandato de repercussão internacional, e não só pelo aspecto da questão LGBT, porque aí eu já me abri para outros temas, e isso me deu um prestígio muito grande, né? Assim, um prestígio muito grande junto à intelectualidade brasileira, à classe política. E eu fui eleito em 2014, multipliquei em 11 vezes, se eu não me engano, a minha votação, e eu tive 145 mil votos. Eu fui o sétimo mais votado da bancada do Rio de Janeiro, com uma campanha que custou 70 mil reais. Então, 70 mil reais doados de pessoas do Brasil inteiro que não votavam em mim, mas se identificavam comigo. E isso virou, claro, também um perigo. Mas, então, a minha relação com o PT nunca foi uma relação de ódio. Eu nunca fui antipetista. Eu não fiz parte da turma do PSOL que rompeu com o PT. Então, quando eu defendia a Dilma, por exemplo, contra o impeachment dela, que eu chamo de golpe, vocês podem discordar de mim, mas para mim foi um golpe contra a Dilma, eu acho que quase não deveria haver dúvida disso. Quando eu defendi a Dilma, eu comecei a ser muito atacado por causa disso. Eu fui muito identificado por esse processo de desinformação e mentira com o PT. Então, eu era chamado de petista sem ser petista, mesmo tendo feito oposição a Dilma, tendo sido muito crítico a ela, por exemplo, no episódio do Projeto Escola Sem Homofobia, e de fazer outras tantas críticas ao PT, eu era chamado de petista todo tempo, todo tempo, todo tempo, e assim fui. Aí veio a prisão de Lula, eu fui contra a prisão de Lula, e a máquina de difamação mentindo contra mim, enfim. Então, quando eu já estava fora, já tinha sido expulso do país, já estava em exílio, tranquilo, o Lula recebeu os direitos políticos dele de volta, né? A Lava Jato foi desmontando como a fraude que ela era, né? Quer dizer, ela começou com uma boa ideia, digamos assim, mas de boas intenções o inferno está cheio, e ela descambou numa fraude jurídica contra um partido e contra um candidato. Então, ela já estava se desmontando, o Lula recebeu os direitos políticos de volta, o antipetismo havia sido uma das forças que elegeu a extrema-direita, então eu achei por bem
como desagrava ao PT sair do PSOL. E aí sair do PSOL significava ser livre para fazer o que eu faço sem constranger as figuras públicas do PSOL, que eu respeito. Então, eu não queria constranger o Ivan Valente, não queria constranger o Edmilson Rodrigues, eu não queria constranger essas pessoas, a Erundina, o Glauber, que eu respeito, né? E dar declarações e entrar em rota de colisão com o partido. Então, eu falei, eu vou ser livre, eu vou sair do PSOL e vou me filiar ao PT. E me filiei ao PT, e é muito difícil para as pessoas compreenderem isso, como é que uma pessoa na política se move por princípios e não por cálculo de interesse, né? Aqui eu sou bolsista da Open Society Foundation, aliás, a Open Society foi que financiou, digamos, a minha pesquisa sobre as fake news e segue, na verdade, eu continuo como bolsista da Open Society Foundation na Universidade de Barcelona. Então, eu não tenho, o PT não me deu nada, o PT não me prometeu nada. Ao contrário, quando eu me filiei, o partido cresceu uma esperança do partido, nos eleitores do partido e pessoas de fora do partido, cresceu uma esperança de que eu poderia voltar. E a ideia de que eu poderia me candidatar, e eu ouvi, claro, por parte do partido, um convite para que eu fosse candidato, mas eu não quero ser candidato, não acho que seja o momento para ser candidato, embora, claro, as coisas podem mudar muito rápido no futuro, mas eu te digo agora, nesse momento, que eu não vou ser candidato, não quero ser candidato. Qual